Pois bem, a aula de hoje nós vamos falar sobre a avaliação para além das formas tradicionais, né? Lembrando, este é o capítulo 6º da nossa apostila. Temos ainda mais 2 capítulos para enfrentar, lembrando que um deles eu vou deixar lá gravada para vocês, né, em razão da minha dificuldade técnica com a internet na semana passada. Né, eu estava sem internet fixa em casa e também minha internet móvel não estava colaborando, então não consegui dar para vocês por conta de dificuldade técnica, tá? Mas esse capítulo 7 vai ficar gravado para vocês, é aula gravada, eu vou gravar a aula aqui, né? E vou notificar vocês, para vocês ficarem cientes, para vocês poderem assistir, e aí já tirando dúvida, né, caso exista. E o capítulo 8 vai ser já no dia 18, ou seja, daqui a uma semana. A gente encerra a ementa. Dia 25, revisão para preparar todo mundo para a prova, que possivelmente pode ser no dia 1º de junho, tá? Não é uma data certa. É possível que seja, mas não é uma data certa ainda. Bem, avaliação para além das formas tradicionais. Então, Freitas ele examina a questão da avaliação do ensino-aprendizagem à luz de conceitos referentes a 3 âmbitos. Primeiro, o do processo pedagógico e da avaliação. O segundo, o da organização do trabalho pedagógico da escola e da sala de aula. E o terceiro, da formação e da instrução. E a gente vai poder, nesse capítulo, entender um pouco de cada um desses 3 âmbitos. O primeiro, como eu falei, o âmbito do processo pedagógico e avaliação. No âmbito do processo pedagógico, o Freitas ele traz para a discussão a avaliação do ensino-aprendizagem sob as perspectivas linear e dialética, né? Que tem um quadro aqui na apostila de vocês, que ele vai trazer alguns sentidos sobre isso. Numa visão linear, conforme eu coloquei aqui no slide para vocês, ele tem planejamento, execução e avaliação. Quando a gente fala de processo pedagógico, a gente sempre vê ele dessa forma, né? Isso não precisa, você não precisa ir muito longe para descobrir isso. Então, um professor quase sempre planeja a sua aula, ele dá a sua aula e posteriormente ele avalia o desempenho. Só que, além dessa visão, existe a visão dialética, né? Em que existem 2 polos, né, que vão conversar entre si. Um desses polos é o polo de objetivos e avaliação, e o outro polo é o de conteúdos e método. Então, esses 2 polos, eles, nesse caso aqui, já não existe mais uma visão linear. Quando eu falo de visão linear, o que eu quero dizer? Cada etapa é cumprida uma após a outra, no sentido único, sem que se permita a alteração desse sentido ou que você possa pular etapas. Então, nesse caso, por exemplo, da visão linear, eu tenho planejamento, execução e avaliação, um após o outro. Eu não avalio sem executar, eu não executo sem planejar. Né? Então, uma coisa acontece após a outra, sem que haja uma transgressão a essa ordem. Ela sempre vai acontecer, e sempre de uma direção para a outra. Ou seja, sempre vai ser partindo do planejamento, passar pela execução e finalizar na avaliação. Nunca vai ser o contrário. Você não vai ver execução, planejamento e avaliação. Você não vai ver avaliação, planejamento e execução. Isso não existe. Então, dentro da visão linear do processo pedagógico, sempre vai funcionar desse jeito. Planeja primeiro, executa depois e, por último, avalia. Sempre nesse sentido linear, ou seja, é sempre na mesma direção, fazendo as mesmas coisas na mesma ordem. Já na visão dialética, acontece o contrário. Professor, quer dizer que ao invés de processo ir, ele volta? Não. Ele é um ciclo, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, que já fica até mais fácil de entender.
Só um momento aqui para projetar a apostila. Acho que dá para entender aqui. Ó, o que acontece é isso aqui. Ó. Quando nós temos a visão linear, a gente tem ó, planejamento, execução, avaliação. Né? Eles acontecem um após o outro. Ele não vai perpassar por uma etapa sem que a anterior esteja previamente cumprida. Agora, quando eu falo da dialética, eu estou falando de dois polos de planejamento que vão conversar entre si o tempo todo. Então, aqui, objetivos, avaliação, ele se direciona para o conteúdo e para os métodos, que vai voltar de novo para objetivos e avaliação. Ou seja, ele se torna um ciclo, né, que não tem fim. Diferentemente, né, da visão pedagógica linear, em que eu tenho um início, eu tenho um meio e eu tenho um. Essa é a diferença que vai existir entre as visões linear e a visão dialética do processo pedagógico. Então, o Freitas ele aponta aspectos de uma visão linear do processo pedagógico que ainda é muito característica das práticas escolares. E vários estudos demonstram isso, né? Inclusive um de Silva, que identificou que existe uma das mais fortes representações que permanecem ainda no cotidiano escolar, que é a avaliação como uma atividade que é separada das demais situações didáticas. Então, um momento para ensinar, um momento para aprender e um momento para avaliar. É isso que acaba acontecendo. Então, essa pesquisa feita pelo Silva, ela mostra que a visão linear ela tem um peso muito forte dentro do processo pedagógico. Inclusive, ele constatou a existência de representações que ainda circulam no ambiente escolar e que entendem a avaliação como um sinônimo de aplicação de provas padronizadas no fim dos bimestres, a par de representações da avaliação como um processo contínuo do dia a dia, né, mas de forma mais difusa, sem uma devida qualificação, aí, conforme Freitas também menciona. Então, para Freitas, nós devemos qualificar o que nós estamos reivindicando como uma avaliação contínua, adicionando que, além de ser contínua, ela tem a finalidade de orientar a inclusão e o acesso de todos a todos os conteúdos. Então, Freitas ele destaca a contradição e a possibilidade que existem nos processos de avaliação, que podem acabar servindo tanto para o desenvolvimento dos alunos, quanto para provocar alguns efeitos sancionadores, ou seja, de sancionar, de punir, como efeitos excludentes, ou seja, que excluem, que segregam, que separam. Né? Então, os efeitos excludentes da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, eles remetem, eles fazem uma alusão, né, eles fazem lembrança à função excludente da escola no mundo atual, né, que é analisada no segundo momento de discussão. Ou seja, sim, a escola ela é um ambiente excludente, muitas das vezes. E, na grande maioria dessas vezes, a culpa é do profissional de educação. Né? Que acaba por si adotando um método que abraça uns e exclui outros. Não que exista um método, um processo de ensino-aprendizagem que vai abraçar todos. De antemão, eu já quero deixar isso muito claro. É impossível. Né? Você não vai, em momento algum, né, conseguir abraçar todos os alunos da sua turma. Né? E eu falo isso até por experiência própria. Mesmo dando aula para adultos, né, que é um público bem diferente das crianças de educação infantil, por exemplo, é muito comum você perceber que por mais que você questione a turma, olha, tá tranquilo, vocês entenderam, tá tudo certo, tem alguma dúvida, vai existir alguém que vai
criticar a sua forma de dar aula. E não é que isso seja ruim, isso é bom, porque isso mostra a diferença e a diversidade que são importantes para a sala de aula, né? E isso desafia o professor a ir além daquilo que ele consegue fazer, né? Então, vocês não vão conseguir encontrar um método que não vai excluir ninguém. Algum aluno seu, em algum momento, ele vai se sentir excluído de alguma forma. E às vezes isso não é intencional. Na maioria das vezes, não é algo intencional. É algo que acaba acontecendo por conta do processo como ele é. Então, cabe ao professor realmente tentar abraçar o máximo de alunos possível, né? Eu esqueci de falar o título. O âmbito da organização do trabalho pedagógico da escola e da sala de aula. Eu não mudei o título ali em cima, não sei por quê. De acordo com Freitas, ainda, a escola ela tem uma certa compulsão, né? Vamos dizer em palavras mais claras, né? Ela tem uma tara, ela tem um vício, né? Pela exclusão por meio dos processos didáticos e por meio dos processos de avaliação, né? Pelos quais ela realiza as funções que são impostas socialmente, né? E então o Freitas ele explica o seguinte: a avaliação ela não incorpora apenas os objetivos escolares das matérias ensinadas, mas também objetivos ligados à função social da escola no mundo atual, os quais são incorporados na organização do trabalho pedagógico global da escola. Então, ao enfatizarmos a sala de aula, não devemos esquecer que ela está inserida em um ambiente maior, a escola. Então, é exatamente isso que eu fiz questão de trazer aqui para essa figura, né? Trouxe essa figura aqui para nosso slide. Então a gente tem aqui a organização do trabalho na sala de aula, que ocupa um certo espaço, e a organização do trabalho pedagógico global da escola, que ocupa um espaço ainda maior e que abraça a organização do trabalho na sala de aula, certo? Então, é importante a gente ter essa consciência de que aquilo que você faz na sala de aula é algo que está dentro do trabalho que a escola faz. E que o trabalho que a escola faz, ele vai com certeza impactar aquilo que você faz na sala de aula, certo? Então, algumas coisas a gente pode aqui afirmar, né, com base nessa figura. Primeiro, a organização do trabalho pedagógico ela incorpora funções sociais seletivas e excludentes, as quais são garantidas pelas práticas de avaliação na sala de aula. Então, o modo como o trabalho pedagógico é organizado, ele acaba dando aso, ele dá ali motivo, ele dá espaço para que essa seletividade, essa exclusão acabem tendo garantia, acabem tendo espaço por meio das próprias práticas que são feitas dentro da sala. Né? Segundo ponto, a avaliação escolar incorpora objetivos que vão além das matérias escolares, ligados à função social e presentes na organização do trabalho pedagógico global da escola. Então, essa avaliação ela não tem que somente verificar aquilo que o aluno sabe da matéria por si só, mas tentar trabalhar nele o senso social, né? Trabalhar algo que vá, de alguma forma, ligar aquilo à vida dele. Né? Não somente descobrir se o aluno, por exemplo, sabe quanto é 2 mais 2, mas trazer isso de forma que ele consiga aplicar esse conhecimento em uma situação prática cotidiana da vida dele. Né? Trazer essa aritmética básica para isso, trazer o ensino de gramática para isso, trazer o ensino das artes para isso, né? Da geografia, da história, das ciências, não somente a ciência pela ciência, mas aquilo que ela pode agregar e aquilo que o próprio aluno consegue visualizar na sua vida, no seu cotidiano, né? E que ele tenha, e que isso é muito importante, que ele tenha a consciência de fazer o cruzamento, né, dessas informações. Então, ele conseguir pensar
Um exemplo aqui. Cores, né? Ele olha aqui, de repente ele está em casa fazendo alguma coisa, ele está mexendo com uma tinta, né? Tinta guache, por exemplo, e ele percebeu que, sem querer, quando ele pegou um pouquinho daquele pincel que estava melado com a tinta vermelha, né? E ele misturou ali na tinta amarela, ficou laranja. Ele criou uma outra cor, né? E aí o que eu posso pensar nisso? O estudo de cores, né? As cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias. Então, isso acaba trazendo o conhecimento da sala de aula para o cotidiano do aluno, né? Quando a gente fala também sobre história, quando a gente fala de datas importantes, né? Trazer o sentido histórico. Quando a gente pode até trazer isso para a nossa realidade, por exemplo. Cabralzinho, né, quando a gente olha para a nossa história. A Fortaleza de São José de Macapá, que tem uma bagagem cultural, histórica, social riquíssima, né, para se tratar, para se falar sobre. Quando a gente fala de Cabralzinho, quando a gente fala dos quilombolas, quando a gente fala das nossas, né, das religiões de matriz africana, né, a presença dessas religiões de matriz africana que são muito fortes no nosso estado, né, a tradição, a cultura indígena, né, que também é muito presente aqui, ou seja, trazer a função social para esse aluno, né, e conseguir visualizar aquilo que ele tem na sala de aula, com a vida dele, com o cotidiano dele, com coisas que ele possa, fora da sala, enxergar e fazer o cruzamento dessas informações nele mesmo. E terceiro ponto, né? Há 2 níveis de organização do trabalho pedagógico que são interdependentes. O nível global da escola, que incorpora a função social seletiva, e o nível dos processos didáticos e de avaliação que acontecem na sala de aula, pelos quais a escola cumpre a sua função, né? Foi isso que a gente viu, mais que eu falei logo desse tópico, né? Que existe um trabalho dentro de sala de aula e um trabalho na escola, e que o trabalho que é feito na sala de aula é ligado àquilo que é feito na escola, e aquilo que é feito na escola abraça aquilo que é feito na sala de aula, vai existir um impacto ali entre um e outro. Então, em resumo, de acordo com Freitas, a escola encarna funções sociais que adquire do contorno da sociedade na qual ela está inserida. A exclusão, a submissão, por exemplo, e encarrega os procedimentos de avaliação, em sentido amplo de garantir o controle da consecução de tais funções, mesmo sob o rótulo de contínua e processual. Então, ele cita aqui 2 principais funções da educação numa sociedade capitalista. Então, primeiro, a produção das qualificações necessárias ao funcionamento da economia e a formação de quadros e elaboração de métodos para um controle político. Então, o que a gente pensa no primeiro momento? Qualificação, né? Que hoje em dia a gente fala isso que é muito importante. Hoje em dia você não consegue se alocar no mercado de trabalho se você não se qualifica, né? Vocês devem bem lembrar que até certo tempo da nossa existência, né? Se a pessoa tivesse ensino fundamental completo, nossa, conseguia emprego muito fácil. Depois começou a subir. Terminou o ensino médio, bacana, consegue emprego tranquilo, né? Outro tempo, passou mais um pouquinho de tempo. Se tiver minha graduação, nossa, a pessoa é formada, é graduada, é bacharel em alguma coisa, é licenciada em alguma coisa, é tecnólogo em alguma coisa. Olha, currículo excelente, eu vou contratar essa pessoa. Passou mais um tempo, essa pessoa é especialista. Ela fez uma especialização, que as pessoas chamam comumente de pós-graduação, né? A pessoa fez uma especialização, ela é especialista em determinado assunto, né? Nossa, muito bom esse currículo aqui, essa pessoa é excelente. Hoje, se a pessoa não tiver um mestrado, ela vai ter muita dificuldade para conseguir um trabalho. E às vezes até tendo doutorado, pós-doutorado, PhD, a pessoa já tem dificuldade para conseguir isso, né? Na verdade, a gente vive uma situação tão atípica que às vezes, mesmo você tendo completa formação, você não consegue trabalhar, né? É uma realidade. Mas isso é outra questão. Mas de modo geral, em tempos comuns, né,
A qualificação é algo que a escola oferece que é importante para a realocação no mercado de trabalho, e vocês sabem que trabalho, né, gera renda, faz dinheiro circular, e isso faz melhorar a economia. E também do ponto de vista social, né, a formação de quadros, a elaboração de métodos para um controle político. Quando a gente fala disso, a gente está olhando para realidades que dizem muito respeito à sociedade de forma geral e especialmente quando ela se vê representada por outras pessoas, que é muito o que acontece hoje. Por exemplo, as pessoas dizem assim, mas poxa, a nossa sociedade ela vive hoje uma realidade tão difícil, né? Nossos políticos não nos representam, eles só estão preocupados com os interesses deles, né? Às vezes chega até a dizer assim, mas político rouba, né? Política não vale nada, é só gente que não presta, né? É muito comum a gente pensar isso. Eu acredito que entre nós deve ter muita gente que pense assim. Mas isso é como é que eu posso dizer? Há um interesse muito grande, né, da classe política em manter a sociedade na ignorância. Isso é importante para eles, né? Então, perceberam que das poucas vezes que a população se uniu contra um determinado ato político, a política recua? Por quê? Porque eles fazem, ou teoricamente deveriam fazer, aquilo que nós deveríamos fazer, mas que a Constituição diz que devemos ser representados. Não exercemos nosso poder por nós mesmos. Pessoas nos representam que nós escolhemos. Então, às vezes, se a gente reclama das pessoas que estão no poder, dizendo que elas não representam os nossos interesses, né? Às vezes o defeito está em nós mesmos. Eu gosto muito de dizer que assim, a gente reclama muito de corrupção e a corrupção existe, está aí, né? Não precisa ser muito longe para a gente perceber isso. Corrupção existe e aparentemente vai continuar existindo por muito tempo. Mas só existe a corrupção na política porque tem a corrupção na sociedade, né? No indivíduo. Porque se o indivíduo não se vende, né? Se ele aprende a escolher com consciência quem ele represente, não vai ter sujeira lá em cima. Isso é certo. Então, no dia que, para mim, particularmente falando, é quase uma utopia, é quase difícil de acontecer, é quase impossível de acontecer, desculpa, quando a nossa sociedade souber escolher representantes adequadamente, e eu não estou puxando bandeira nem para um lado nem para outro, porque a gente sabe muito bem como é a política aqui no nosso estado, não estou defendendo nem um lado nem outro, que eu não sou político, né? Não tenho ligação política com ninguém, mas quando nós aprendemos a, de fato, escolher nossos representantes de forma adequada, pessoas que realmente estejam interessadas em solucionar as nossas tantas mazelas que existem, a gente pode melhorar a nossa vida. Então, como essas pessoas são espertas e compram, né, os nossos votos, o nosso poder, então elas ficam ali no poder enquanto nós formos ignorantes. Então, é por isso que não se fala tanto em investimento em educação no nosso país. Né? Olha o exemplo que a gente teve agora há pouco da Universidade do Rio de Janeiro, quase fechando as portas porque não tem dinheiro. Isso é bom para a política. Né? É ruim para a sociedade. Desculpa, é ruim para a sociedade, sim, mas é bom para a política. Por quê? Porque é mais um instrumento, é mais uma ferramenta, é mais um gás na mão deles de continuar ali perpetrando, né, o domínio sobre os ignorantes, que somos nós. Né? Então, quanta gente se levanta, quem lembra aí de 2013, né, a revolta dos 20 centavos, que aumentaram em 20 centavos a passagem e houve comoção nacional. Né? Todos os estados brasileiros participando, fazendo manifestações gigantescas, e eu falo até com propriedade, porque eu estive em uma delas, né? Enquanto era pacífica, quando virou baderna, eu simplesmente me ausentei, mas lutando pelo direito que é meu, na época, né? Isso é o quê? Quase 8 anos atrás. Então, esse é o grande papel não vou nem dizer da escola, mas da instituição de ensino. Né? Trazer para a sociedade o senso de que,
enquanto o ser humano, enquanto um ser social, ele precisa ser ligado a isso, né? Ele precisa ter um entendimento político, ele precisa ter essa capacidade, esse pensamento de se alocar. Eu sou um ser social, eu tenho poder e eu tenho a capacidade de fazer as coisas diferentes, novas e melhores, né? Mas enquanto eu me fizer alguém ignorante, as coisas nunca vão para frente. A escola está aí para ajudar. Então, por isso que a educação é tão atacada, a corrupção ataca tanto a educação, né? Quanto mais ignorante for uma sociedade, melhor para a classe política. Só dar uma pequena pulada, a gente passa para o terceiro ponto, o âmbito da formação e o da instrução, né? Então, numa sociedade competitiva, como a nossa é, né, o domínio do conhecimento ele passa a ser o foco da escola, né, já que existe essa importância para o sucesso dos estudantes. Então, isso coloca em questão, né, as interações entre os aspectos formativos e instrutivos do processo pedagógico, já que a transmissão do conhecimento ela não é o único objetivo da escola. Então, seja tacitamente, seja de forma tácita, ou seja de forma implícita, ou seja de forma planejada, a escola ela é formativa. Ela tem um caráter formativo, né? Então, considerando essa dualidade, né, do processo educativo, que fornece instrução e que fornece formação, Freitas ele traz o seguinte comentário para a gente. Os estudantes que estão na escola não aprendem apenas as disciplinas escolares. Eles vivenciam relações sociais e terminam desenvolvendo valores e atitudes. Junto com o conteúdo das matérias, a vivência na escola ensinará alguns valores. A questão é, quais valores a escola deveria disponibilizar? Competição, consumismo, individualismo, solidariedade? Né? Então, no dia a dia da escola, são vivenciados aí valores de submissão e de conformismo que resultam da própria organização da escola, que confina o aluno dentro das salas de aula, onde a vida não tem espaço. Então, nesse contexto, a avaliação ela serve de instrumento de disciplina dos estudantes. E isso acaba incidindo de forma permanente sobre o comportamento dos alunos para obter a atenção para a aula e para o professor. Ou seja, o professor ele acaba usando do artifício da prova para atrair a atenção do aluno para a aula. Quando isso não deveria acontecer. O aluno por si só, existem dois lados disso, né? Primeiro, o aluno por si só ele tem que ter um interesse, né? Ele tem que se demonstrar interessado. E o professor, por outro lado, também tem que estimular o ensino e a aprendizagem por si sós, e não porque lá na frente tem uma prova, né? Eu conversava até sobre isso com vocês mais cedo, né? Prepare-se para a prova, estudem, se preparem, porque é algo importante, né? Porque, no fim das contas, o nosso sistema de ensino como ele é hoje, né? Seja numa instituição de ensino básico, seja numa instituição de ensino superior, ela nos impõe isso, né? A gente não pode fugir disso. Você pode usar das técnicas mais modernas possíveis para ensinar, mas quando chega no fim do semestre, você tem que aplicar uma prova e você tem que dar uma nota para o aluno, né? Então, o professor acaba preso a isso, né? Então, apesar de ser algo ruim, né, que infelizmente o aluno ali se prende à aula por causa da prova, é algo que até então se tem. Porque esse aluno pensa o seguinte, mas poxa, eu não gosto disso aqui, mas tem prova disso aqui, eu tenho que estudar, e não, sabe? E o professor às vezes não vê saída, né? Então entram outros aspectos, como por exemplo, o professor tornar a aula atrativa para uma criança, né?
isso é bem difícil. Chamar a atenção de uma criança para algo que para ela pode ser chato. Como ele vai tornar essa aula criativa? Como ele vai prender a atenção dessa criança? É algo muito difícil, né? Quem tem filho pequeno aí em casa sabe muito bem disso, né? Você trazer a atenção de uma criança é algo muito complicado, né? Você conseguir prender a atenção do seu filho, olha, faz isso aqui, olha, preste atenção nisso aqui, eu preciso disso aqui, é difícil, né? Então, isso é o que acaba acontecendo bastante. Então, a avaliação, ela acaba trazendo consigo uma relação de poder. Ou seja, como se por meio da avaliação o professor ele exercesse poder sobre a criança, né? Seja uma criança de educação infantil, de ensino fundamental, ele acaba por meio da prova exercendo poder sobre aquela criança. Quando na verdade a avaliação não tem esse condão, ela não tem essa finalidade. A avaliação não tem o poder de conferir ao professor autoridade sobre o aluno, né? O professor tem uma autoridade, né, que é a chamada liberdade de cátedra, né, por meio da qual o professor tem toda a autoridade e liberdade para lecionar para os alunos que ele tem da forma que ele entender melhor, né? E isso até então não deveria ser questionado, mas ainda assim, aluno questiona, né? Pai e mãe questiona, fulano de tal questiona, né? Surge gente do bueiro para questionar o professor que passou anos estudando, né, para questionar a forma que o professor trabalha. Sempre tem alguém para dizer que o professor não trabalha direito, que ele ensina do jeito errado, que ele é ruim, né? Então, sempre se acostumem que de vocês, quem for para a sala de aula para trabalhar com criança, para trabalhar dando aula, vocês vão sentir isso na pele. A todo momento vai chegar alguém. Eu sinto isso porque alunos meus reclamam disso. O professor Bruno isso, o professor Bruno aquilo, vocês vão viver a mesma coisa. Vai chegar um pai de aluno, uma mãe de aluno, para dizer que vocês não dão aula direito, que isso, que aquilo, reclamar, sendo que vocês se prepararam para isso, né? Essa é a parte mais dolorida, né? Porque você sabe o quanto você estudou, você sabe o quanto você se preparou, você sabe o quanto você se doou, se desgastou, se comprometeu para estar ali naquela posição e ainda assim ver uma pessoa que não tem informação para isso dizer que o seu trabalho está errado. Não tem coisa que mais irrite um professor do que isso. Você ter preparação técnica para isso e ver alguém que não tem nada a ver com a sua profissão, que não tem preparação prática, muito menos técnica, dizer que você está trabalhando do jeito errado. Né? Não tem nada que mais doa no coração de um professor do que isso. Né? Então, e também, no fim das contas, né, a avaliação ela dita as regras do próprio acesso ao conteúdo e ela acaba interferindo no método de ensino que é escolhido para os alunos. Então, às vezes, o professor de ensino básico, preocupado com a avaliação que é lá no final do bimestre, que é lá no final do semestre, que é lá no final do ano, desde logo, desde agora, ele fica ali, né, se moldando e eu não posso fazer isso aqui por causa da prova, eu não posso dar essa aula por causa da prova, eu não posso ensinar desse jeito por causa da prova. Ele fica, a vida dele, o planejamento dele, as aulas dele giram em torno da prova, né? Isso prejudica, né? O professor ele tem que ter essa liberdade de planejamento e de pedagogia, por assim dizer, né? De adequar a avaliação àquilo que ele faz e não adequar, né, ao que ele faz à avaliação. A avaliação ela não é o instrumento principal. Né? Dentro dessa relação que existe de ensino-aprendizagem, a avaliação ela não é o centro, ela não é o mais importante. E às vezes muitos professores acabam caindo nesse erro. Né? O semestre começou agora, mas o professor já está ali pensando na prova, não sei o que da prova, não sei o que lá da prova, já falando de prova, a gente calma, o semestre acabou de começar. Né? E vive o seu planejamento de aula inteiro em função da prova, e esquece que o principal foco daquilo que você planeja é a execução, é o seu aluno, é aquilo que ele aprende, o que ele deixa de aprender. Né? E, infelizmente, essa é que é a realidade, né? Então, a visão de mundo dos estudantes, ela acaba sendo influenciada por esses processos, né? Então, a gente não pode simplesmente tratar a avaliação simplesmente como
uma questão técnica, mas sim como algo de âmbito pedagógico também. Né? Trazer aquilo para realmente avaliar o que o aluno sabe, não simplesmente como algo que eu tenho que atribuir uma nota, porque se o aluno for ruim, se o aluno for mal na prova é porque ele é um aluno ruim. Né? Então, a gente sabe que existem casos e casos. Então, vai depender muito de como o professor enxerga o instrumento avaliativo. Então, a forma como ele enxerga esse instrumento avaliativo é o que vai dizer se ele consegue conduzir um bom planejamento e uma boa execução ou não. Certo? Senhores, eu queria só abrir esse espaço. Vocês querem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? O microfone está aberto, se vocês querem perguntar algo. Professor, a avaliação, ela é um método de alienação? Se o professor olhar para a avaliação como justamente aquilo como eu havia falado mais cedo, né? Sobre aquela coisa de, mas porque aluno, olha, preste atenção aqui na minha aula, senão depois se dá mal na prova. Olha, preste atenção aqui nisso que eu estou falando, porque vai cair na prova. Se ele ficar usando a avaliação o tempo todo como um artifício, né, para aprender o aluno na aula, a avaliação acaba sendo exatamente isso. Ela deixa de cumprir a sua principal finalidade, que é avaliar aquilo que o aluno realmente aprendeu e onde estão as suas possíveis dificuldades, e acaba sendo uma arma que o professor usa para reter a atenção do aluno ali o tempo todo. E no fim das contas ele não consegue, pelo contrário, ele acaba repelindo ainda mais o aluno. Que ele só vai sentir a vontade de estar ali presente naquela aula, prestando atenção na aula por causa da prova. Passou a prova, ó, adeus. E isso, o que isso gera? Né? Muitas vezes o aluno passa a odiar aquele conteúdo. Não é nem por causa do conteúdo ser ruim, é pelo modo como o professor tratou aquele conteúdo. Né? Eu já, na minha faculdade, por exemplo, já tive essa experiência muitas vezes, né? Falando de forma pessoal. Então já teve conteúdo que eu achava maravilhoso, mas quando eu cheguei com o professor tratar comigo, horrível, odiei, não quero mais, nunca mais na minha vida. Meu tempo de escola, eu vi muitos colegas meus assim, que, nossa, eu gosto muito de matemática, mas esse professor aqui, ele é demais, ele acaba com o meu prazer que eu tenho para matemática. Já ouvi isso de colega meu. Então, é muito comum a gente ver o professor usando a avaliação como uma arma que ele tem na mão dele para prender o aluno de alguma forma a fazer aquilo que ele quer. E é o pior dos erros que um professor pode cometer em sala de aula. Tentar prender o aluno por meio da prova. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitando, gente, eu vou só encerrar aqui.